Bem, penso que a Assembleia da República tem políticos muito prestigiados e entre eles o Dr. Mota Amaral é porventura dos mais prestigiados que lá tem estado nos últimos anos. E portanto nós, com a recandidatura do Dr. Mota Amaral, emprestamos credibilidade e prestígio à política. E nessa medida é do interesse dos Açores manter o Dr. Mota Amaral na Assembleia da República. O Dr. Mota Amaral é uma pessoa com imensa experiência. Nós estamos a viver uma situação particularmente difícil em Portugal. Precisamos de pessoas experientes, pessoas com sabedoria, pessoas que reúnam grandes consensos e nesse aspecto o Dr. Mota Amaral, além de ter todas essas características, é também uma pessoa que ajuda a credibilizar, a criticar o facto do Governo Regional não ter dado a devida atenção a esse aspecto. Eu acho que é inadmissível, numa altura em que tanto se quer aprofundar a autonomia, em que levamos 20 anos a dar passos sucessivos no sentido desse aprofundamento, darmos agora um passo atrás e deixarmos cair uma reivindicação e uma reivindicação conseguida há mais de 20 anos. Não entendo que perante as medidas duras que a Troika propõe para todo o país, atingindo de pobres a ricos, e tendo em conta até os precedentes da União Europeia e do Tribunal Europeu, em que já esteve contra, inclusive, a diferenciação do IRC nas empresas açorianas, que manter esta almofada, esta diferença, já não pode ser bom para os açorianos? Não, de tudo. Os Açores, aliás, como as regiões, têm um estatuto de periferia. E, portanto, ao abrigo disso tem uma diferenciação, em vários aspectos, e tem uma diferenciação fiscal. Há muitos anos, que devia ter sido mantida a qualquer custo, mesmo que isso representasse menores transferências. A questão aqui é manter a possibilidade de termos uma política fiscal autónoma dentro de um determinado intervalo, que era de 0 a 30, para podermos dar competitividade às nossas empresas, porque quanto mais desconto nós pudermos fazer no IRC, mais competitividade as nossas empresas têm perante as outras que vêm do exterior, e é exatamente por isso, porque estão aqui numa região ultraperiférica. Temos também um nível menor, porque de outra forma teremos um poder de compra também menor, porque os preços serão mais caros nos Açores, uma vez que tem que se incluir o custo de transporte, e foi por isso que o IVA na altura da entrada em vigor teve esse desconto de 30%, precisamente para terem em conta que havia custos de insularidade e designadamente custos de transporte. E também ao nível do IRS, as famílias são penalizadas pelo facto de viverem numa região ultraperiférica onde tudo é mais caro. Que o Governo Regional tenha considerado, por exemplo, que criar um subsídio, uma remuneração compensatória, tenha sido um exercício de autonomia, o exercício de criar e de ter uma política própria ao nível da remuneração, que é uma coisa de alguma forma até duvidosa, mas foi entendido como tal, e não entenda agora que a redução da margem para ter uma política fiscal entre 0 e 30, reduzir essa margem, não seja uma machadada na autonomia. Mas essa questão, que é chamada de desorçamentação, tem mesmo que terminar. Quer dizer, não podemos depois, ao longo deste tempo todo, continuar a contornar o endividamento da região através da desorçamentação e através das empresas públicas regionais e das PPPs. Nós sabemos que a dívida pública indireta da região autónoma dos Açores, somada à dívida direta, ronda já mais de 2 mil milhões de euros. E, portanto, isso não pode continuar, isso é uma escalada impensável. E, portanto, por isso é que o outro dia dizia, isto é um momento de verdade e da transparência, isto é um momento de zero, isto é um momento em que todos nós temos que pôr em cima da mesa o que é que se deve, e aqui não interessa se é dívida direta ou se é dívida indireta. É preciso pôr em cima da mesa e partir agora para um saneamento das finanças públicas totais e integrais. Não interessa se é regionais, se são diretos ou indiretos. Também já foi considerado esta terça-feira pelo Presidente da Associação de Municípios como um forte ataque às autarquias. Como é que entende esse cenário que está previsto no memorando? Inclusive com a extinção de empresas municipais e a redução de pessoal. Bom, com a extinção de empresas municipais e com a redução de pessoal, isso tem a ver com um calendário que está também definido. 2% de redução de pessoal ao longo do tempo terá que ser através das reformas. É evidente que é impensável estar a despedir pessoas na função pública. Nem é isso que se pretende. O que se pretende é que haja uma redução gradual à medida que as pessoas vão atingindo a idade da reforma. E, portanto, isso fazendo os cálculos não é muito difícil, em 308 autarquias e em 2... Estamos na RTP, tem sido um dos temas que tem dominado a campanha eleitoral. A doutora garantiu a manutenção da RTP Açores. Eu perguntava-lhe a fórmula e como, quando o PSD no seu programa prevê a privatização de um dos canais e uma reestruturação, mas é omisso em relação às regiões autónomas.
O programa, neste momento, e como programa que é, diz que prevê ou que se deverá seguir o sentido de privatizar um dos canais. Tendencialmente o Canal 2. E portanto, nesse aspecto, ficará sempre com o canal de serviço público. A RTP Açores pode ficar, como está, perfeitamente associada a esse canal e também com o serviço público. Se porventura houver alterações, há uma coisa que nós garantimos. É que tem que haver sempre uma RTP Açores de serviço público. Isso é claro. A RTP Açores é um instrumento indispensável para a unidade dos Açores e para a identidade do povo açoriano. É mesmo, eu diria, um pilar da autonomia dos Açores. Continua a achar, e mudando agora de assunto, que o Dr. Passos Coelho é a pessoa certa para liderar o PSD? Eu penso que o Dr. Passos Coelho tem sido um grande líder do PSD e temos que lhe fazer justiça. O Dr. Pedro Passos Coelho é uma pessoa com uma personalidade que tem transmitido uma enorme tranquilidade, uma enorme serenidade à política, coisa que é o contraponto e o oposto do Primeiro-Ministro, que é uma pessoa permanentemente crispada, permanentemente zangada com todos, quando na verdade ele é o principal culpado de todos os seus males. Nós estamos nesta situação em Portugal por culpa exclusiva do Primeiro-Ministro, do candidato José Sócrates. Mas também vamos, porque é bom perceber o contraponto. E, portanto, o ex-engenheiro José Sócrates é uma pessoa que imprime à política uma crispação que cansa os portugueses. Os portugueses estão cansados do engenheiro Sócrates, daquele discurso e daquela capacidade de apontar o dedo a toda a gente, menos a ele próprio. E o Dr. Pedro Passos Coelho faz o contraponto. É uma pessoa que, com serenidade, até com alguma capacidade pedagógica, explica e faz uma política didática e pedagógica de chegar às pessoas. E isso é um estilo completamente diferente, mas é um estilo tranquilizador, em que tem que haver uma proximidade das pessoas com os eleitores e sentirem confiança. E ele vai transmitindo isso dentro do tempo que lhe foi foi bom, como foi vantajoso para todos nós. Porque estar a comparar o PEC 4 com o memorando a que se chegou com a Troika são comparar coisas completamente diferentes. Porque, e desde logo, há uma diferença fundamental. É que o PEC 4 não trazia financiamento associado. E vamos continuar a ir aos mercados a taxas elevadíssimas como estava a acontecer. Há muito tempo que a União Europeia, há muito tempo que o Fundo Monetário Internacional, há muito tempo que o próprio Ministro das Finanças queria pedir ajuda externa. Se nós tivéssemos pedido ajuda externa, era o último esforço para evitar, por exemplo, vamos agora pagar mais de 5% dos juros. Mas o PEC 4 era exatamente para evitar acalmar os mercados que acabaram por agitar-se com a queda do governo. É evidente, mas agitam-se e vem ajuda externa, como vai vir agora, 78 mil milhões de euros, e dar estabilidade às finanças públicas. Com uma vantagem, é que também vamos ter uma monitorização da situação. É evidente que não se pode pôr 78 mil milhões de euros na mão da mesma pessoa que desbaratou tudo o que tínhamos para desbaratar nos últimos anos. Agora, também é verdade que o PS está a fazer uma campanha de medo. O PS está a assustar as pessoas. O PS está a levar as pessoas a pensar que sem ele é o caos. Quando na verdade o caos é com ele. Quem nos trouxe até aqui não é a pessoa certamente que nos vai tirar do caos em que nos encontramos. E as pessoas percebem isso. E por isso estão incisas, expectantes, ver o que é que se vai passar durante este tempo. Porque é necessário elucidar as pessoas. É necessário dizer às pessoas que não há razão nenhuma para terem medo. Porque é impossível fazer pior do que o que se fez nestes últimos 6 anos. A dívida duplicou de 82 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros em 6 anos. É a maior dívida dos últimos 160 anos. Mas como não é um fenómeno exclusivo de Portugal. Este caso é absolutamente único. Duplicar a dívida é único em Portugal. Portugal é o único país. Nós temos o maior desemprego dos últimos 90 anos. Nós temos uma taxa que hoje foi divulgada de 11,1%. Temos mais de 620 mil desempregados. 300 mil de longa duração. Estão à espera de emprego há mais de 18 meses. E 30 mil jovens... São dados estatísticos. 30 mil jovens à espera dos últimos 15 anos. O PSD teve 2 anos no governo. E, portanto... 3 anos e meio quase. Pois seja,
Está a ver que em 15 anos tem aqui uma maioria esmagadora de tempo que foi liderado, em que o governo de Portugal foi liderado pelo Partido Socialista e, portanto, da sua inteira responsabilidade. E este agravamento da situação é de 2005 para cá. E, portanto, além de já vir de trás destes 15 anos, agrava-se substancialmente de 2005 a 2011. E isso tem, obviamente, uma... O PSD também, quando deixa o poder, deixa um déficit acima dos 6% também. Sim, mas... Quando, nesse caso, neste momento está com 9,1. Mas não foi alvo de uma crise tão internacional como foi, independentemente se fosse o PS ou o PSD que estivesse no poder. Mas a verdade é que a crise internacional existiu em 2007, 2008. É que nós assistimos em 2009 ao aumento dos funcionários públicos em 2,9. Nós assistimos à redução do IVA. Nós assistimos a políticas completamente contracorrente numa altura em que já se sabia que isso não era possível. Porquê é que se baixou o IVA 1% em 2009 para subir 2% em 2010? Porquê é que se subiu os salários da função pública em 2009 para agora cortar 5% em todos os funcionários da função pública? Não era mais razoável ter feito políticas consistentes, coerentes, concertadas ao longo do tempo e ir habituando as pessoas a perceber que a situação era difícil, a poupar e a adaptarem-se melhor a esta situação? Portanto, há de facto aqui zigue-zagues enormes do lado do Governo que deu sinais contrários à economia e às pessoas e às famílias, que agora vão pagar muito mais caro esta capacidade de reajustamento à nova realidade. E isso foi uma política eleitoralista do engenheiro Sócrates, e esta está à vista de todos. O facto de 383 subvenções custarem mais ao Estado, subvenções de políticos, deputados, custarem mais ao Estado do que 22 mil pensionistas que ganham abaixo dos 200 euros. É este o Estado social que temos. E isto é uma situação que já vem ao longo dos anos através da PS e PSD. Se quer a minha opinião, eu penso que isso não demorará muito a ser extinto. Já há longos anos que essas subvenções não existem. E, portanto, devo dizer que eu própria já não fui abrangida por essa legislação e já estou na política há alguns anos, pelo menos desde 1996, e, portanto, isso foi extinto logo de seguida, aliás, pelo Dr. Fernando Nogueira, e mantendo-se o que estava para trás. Mas eu penso que... As subvenções continuam a existir aos políticos, aos deputados que fazem... Só aqueles que prefizeram o tempo até 1996. Depois... Na questão dos 8 e 12 anos. Sim. Mas... Apenas esses. Sim. Até 1996. 1996 para a frente já não há mais ninguém. Não, ainda agora o José Lelo e entre outros... Porque em 96. Obviamente, mas continua a receber, o Estado continua a gastar atualmente esse montante. E uma última pergunta que está a terminar já a doutora Berta Cabral. Para ficar claro. Não deixa de ser, já ninguém tem. E por isso é que eu acho que os que têm antes de 96 não resistirão durante muito tempo. Mas isso é lei, o Estado continua a gastar esse dinheiro. Como há 383 pessoas... Mas pode terminar a qualquer altura. Pois. Eu acho bem que termine. Se quer a minha opinião pessoal, eu acho bem que termine. Não faz nenhum sentido. É a favor, então? Sou do Museu Municipal, que é aquilo que a Câmara Municipal tem em mente e que está a ser projetado. É um equipamento muito mais pequeno, um equipamento projetado por um arquiteto de renome internacional e, portanto, é um projeto que pode colocar Ponta Delgada no mapa da cultura internacional. Não faltam cidades que ganharam notoriedade do ponto de vista turístico mesmo, pelo facto de... Mas a doutora Berta Cabral, temos matéria-prima para... Já lhe digo isto. Para alimentar dois museus. O próprio museu...